Então, só posso dizer uma coisa. O petróleo está acabando e a Arábia Saudita está bem F. Parece que vamos usar menos petróleo daqui a algumas décadas do que usamos agora. Isso pode ser uma boa notícia para você ou para a menina Greta. Mas, se o seu nome é Mohammed bin Salman, essa nova realidade é o que você tem temido há anos. Isso porque nosso amigo, que chamarei apenas de Mohammed, é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. E se você sabe algo sobre a Arábia Saudita, além das cidades sagradas, desertos e torres enormes que eles têm, é que os sauditas têm muito petróleo. Quando digo muito, quero dizer uma quantidade inimaginável de petróleo. A Arábia Saudita possui quase 1/5 de todas as reservas comprovadas de petróleo do mundo. E ao contrário do país com mais reservas, a Venezuela, o petróleo saudita é barato e facilmente acessível. Só Ghawar sozinho tem 280 quilômetros de extensão, 100 metros de profundidade e produz cerca de tanto petróleo por ano quanto o Cazaquistão produz. E olhe as exportações do Cazaquistão. Esse único campo poderia produzir quase 4 milhões de barris de petróleo por dia, até 2050 antes de se esgotar. E eles podem produzi-lo barato também, por cerca de $4 o barril, para extrair o petróleo saudita, em comparação com cerca de os $40 o barril para fraturar o xisto americano. Isso faz do país como um todo o segundo maior produtor de petróleo e, com uma população relativamente pequena, facilmente o maior exportador do mundo. E o negócio é que a Arábia Saudita está produzindo muito abaixo de sua capacidade total. Como parte do maravilhoso e eficiente cartel da OPEP, a Arábia Saudita realmente reduziu a produção de petróleo na maior parte de 2020, na tentativa de aumentar seu preço. Em 2022, após cortes na produção e os eventos da guerra na Ucrânia, os preços atingiram recordes históricos, permitindo que a Saudi Aramco, a empresa estatal de petróleo, relatasse um lucro insano de $161 bilhões. O que nos leva a um problema maior na Arábia Saudita. Eles são absolutamente dependentes do petróleo. 40% do seu PIB real, 70% de suas exportações e cerca de 75% da receita média do governo vem da extração de petróleo e da venda a preços elevados. Eles literalmente vivem de petróleo. A Arábia Saudita é um país sem imposto de renda e com uma divisão muito estranha do trabalho, com 1/3 de sua população sendo trabalhadores estrangeiros contratados e mais da metade de seus cidadãos trabalhando para o governo. Como país, eles são absolutamente dependentes desse dinheiro do petróleo que chega ao governo e é distribuído para os cidadãos. Eles podem produzir um barril de petróleo por cerca de $4 e vendê-lo por cerca de $80. O que rende um lucro de exatos $76 é o que chamamos de renda do petróleo. A Arábia Saudita não é uma economia de trabalho. Você poderia dizer que é uma economia de renda. Então, apesar de o mundo planejar reduzir sua dependência do petróleo, o país está fazendo duas coisas bastante estranhas. Uma delas é que eles estão, na verdade, aumentando suas capacidades de petróleo e gás natural, com projetos em larga escala para explorar, refinar e exportar reservas anteriormente intocadas. E 2. Apesar dos altos preços do início de 2020, há um esforço consciente para não gastar a quantia insana de dinheiro que estão ganhando. Mas por que estão fazendo isso? É porque os sauditas estão se preparando para os tempos de vacas magras e querem apostar esse dinheiro em uma chance de se salvarem. Caso contrário, bem, estarão bem na merda. Mas como eles podem se salvar? Primeiro, deixe-me dizer uma razão pela qual o petróleo é tão importante. Combustíveis para veículos, termoelétricas, fertilizantes, produtos farmacêuticos, lubrificantes, asfalto, desinfetantes, uma grande variedade de plásticos e nas suas boas e velhas cuecas. Esses são apenas alguns exemplos das muitas formas como o petróleo é utilizado em nossa vida cotidiana e na indústria moderna. Mas como o príncipe planeja evitar um colapso do petróleo na Arábia Saudita? A resposta se chama Visão 2030. Esta é uma transformação ambiciosa e provavelmente exagerada de quase tudo na sociedade saudita. O governo saudita quer desenvolver uma economia não petrolífera, mas querem estar na vanguarda da tecnologia
e ter algumas das melhores instituições educacionais do mundo. Eles estão investindo em dessalinização e agricultura. E sabe de uma coisa? Surpreendentemente, está funcionando. Eles estão investindo em tudo relacionado à ciência, inteligência artificial literal, carros voadores e o projeto Genoma Saudita. Outra das insanidades árabes que está sendo construída é a cidade de Neom, que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Esta cidade será formada por 4 regiões: Sindala, Trojena, Oxagon e Line. Sindala é a cidade onde só os ricos têm vez, voltada para o luxo e tecnologia, mas ao mesmo tempo consegue conviver com a natureza. Trojena cobrirá 60 km² e ficará situada sobre as montanhas, sendo a sede dos Jogos de Inverno Asiáticos de 2029, embora ainda não tenha sido construída. Oxagon será uma espécie de cidade flutuante, a maior estrutura flutuante do mundo. A proposta foi pensada para se projetar no Mar Vermelho, ao sul do Canal de Suez, uma via navegável por onde passa cerca de 13% do comércio mundial. E a última região será a Line, que, como o nome já diz em inglês, é uma região linear de 170 quilômetros de extensão. Eles têm esse plano porque querem que 100 milhões de turistas visitem a Arábia Saudita até 2030, contribuindo com pelo menos 10% do seu PIB, com 1 milhão de cidadãos trabalhando. E meus amigos, eles querem espalhar os ganhos do turismo também. Claro, a Arábia Saudita já tem uma indústria turística próspera, mas está principalmente concentrada em Meca, onde todo muçulmano é encorajado a viajar pelo menos uma vez na vida. Mas se você acha que esses desenvolvimentos podem ser um pouco demais para lidar, eu diria que você provavelmente está certo. Mas isso certamente simboliza o otimismo em reduzir a dependência do petróleo. Muhammad, ele mesmo disse que a Arábia Saudita tem uma dependência de petróleo e um objetivo direto da Visão 2030 é diversificar a economia para se proteger contra futuros colapsos do petróleo. A única coisa é que a conta para essa transformação não é barata. Chega a trilhões de dólares, especificamente mais de 3 trilhões. Para seus esforços, a Arábia Saudita prevê que a visão criará mais de 500 mil de empregos governamentais, mas o emprego subsidiado pelo petróleo, basicamente atribuído aos cidadãos sauditas ao nascer, é algo que estão tentando mudar. Um de seus objetivos explícitos é criar um setor privado próspero e, mais importante, lucrativo, seja aumentando a participação das mulheres, abrindo o investimento estrangeiro para quem quiser fazer negócios ou, o que estão mais acostumados, simplesmente jogando bilhões de dólares no problema. Resumindo, basicamente, qualquer empreendimento que seja estabelecido na Arábia Saudita parece ter sucesso, pelo menos superficialmente. Um exemplo disso é a Lucid, a primeira fabricante de carros elétricos de luxo. Apesar de produzir produtos de qualidade, essa empresa é diretamente sustentada pelo governo, uma vez que 60% dela é propriedade do Fundo Nacional de Petróleo do país, e seu crescimento nos últimos 5 anos foi totalmente financiado pelo governo. O país ainda está longe de ser financeiramente independente do petróleo. Além disso, não há uma forma eficaz de avaliar a eficiência desses novos empreendimentos. Se essa tendência continuar, é improvável que haja uma grande receita fiscal para a família real. Então, o reino está em uma espécie de situação de dilema do ovo e da galinha. Se eles não investirem em negócios privados, então os trabalhadores sauditas continuarão a depender de empregos seguros e confortáveis no governo. Ou seja, continuarão mamando nas tetas do governo. Mesmo se o governo investir em outros setores econômicos para diversificar a economia e reduzir a dependência do petróleo, a influência e a renda do petróleo ainda terão um papel de peso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Só queria dizer que reservei um tempinho dos meus finais de semana para estar aqui com vocês, porque acho divertido compartilhar minha visão de mundo. Então, se você assistiu até o final, queria pedir um favorzão. Se inscreva no canal e dê aquele like, porque isso ajuda demais. E se você tiver interesse em aprender mais sobre inglês ou softwares de engenharia,
que é minha área de trabalho, vou deixar uns links na descrição para você explorar. Valeu pelo apoio e pela companhia. Um beijo na bunda e até a próxima.